Alô. Boa noite, irmãos. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos do 1 ao 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos do 1 ao 6. Acompanhem, por favor, a leitura. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Obrigado, Paulo. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Amém? É triste dizer amém para um negócio desse, né? Esses fariseus, cabeças de abóbora, como deram trabalho para Jesus. Vamos orar. Santo e amado Deus, obrigado pela vida de cada irmão aqui, Pai. Fala conosco mais uma vez, mediante a Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a compreender os princípios que estão neste texto que nós lemos, ó Pai. Para que possamos aplicá-los, ó Deus, ao nosso dia a dia, à nossa vida cristã, principalmente às nossas decisões. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que eu não tinha tido uma percepção ainda tão destacada do fato desses fariseus e mestres da lei, quando Jesus não ia ao encontro deles estando no templo, eles iam atrás de Jesus onde Jesus estivesse. E não iam como súditos por uma percepção de que Jesus era o Messias, nada disso. Eles queriam, como sabemos, e conseguiram mais à frente isso, né? Prender, humilhar e, enfim, matar aquele que eles viam como uma ameaça à estrutura religiosa que eles criaram ao redor deles, mas sem a menor percepção de que Jesus era o Messias, né? O Filho de Deus, aquele que Deus prometeu através dos profetas como o libertador de Israel. E é um drama ver essa perseguição. Literalmente, isso é uma perseguição. Né? Nós vemos que, de forma geral, o legalismo, já falei sobre legalismo aqui em outras ocasiões, é um sistema de convivência ou de relacionamento mortal, agressor. Isso caracterizou esse
esse modo de governo, de relacionamento, caracterizou essa convivência de Jesus dos fariseus nos dias de Jesus. Isso era visto o tempo todo nas atitudes, nas decisões, na maneira como os fariseus impunham a beleza da lei do Senhor, mas eles olhavam a lei por lentes que não tinha nada a ver com o propósito da lei, e já falamos isso lá na série aos Romanos bastante. E Lucas vem descrevendo todo esse amargo relacionamento dos fariseus, o legalismo dos fariseus, em todo esse discurso que nós vemos aqui, toda essa narrativa de Lucas. Mas bem em particular aqui, o legalismo dos fariseus ele fica explícito no que diz respeito à obstinação que eles tinham quanto à manutenção do sábado. Isso era uma coisa tão intensa que nós temos hoje, né, os grupos que guardam o sábado, que eu não tenho dúvida que tem raízes neste formalismo religioso que conforta o que é exterior, sem obrigatoriamente haver uma transformação interior. Na verdade, praticamente, eu dei um raio-x aqui desses caras, né? O judaísmo hoje possui um livro chamado Shemirat Shabbat. É como se fosse um código de conduta do sábado. Eles têm esse livro hoje, eles usam esse livro hoje como as prescrições quanto ao uso do sábado. O que é que um judeu pode fazer num sábado? Esse livro de código, um código de conduta para o sábado, ele foi escrito por um rabino judeu. E eu selecionei pouquíssimas coisas, porque tem 2 volumes, o troço é enorme. Mas eu selecionei só algumas coisas para a gente ter uma ideia. Eu, obviamente, não li tudo, né, do que eu consegui de informações em e-book, eu só selecionei algumas coisas aqui. Com o detalhe que estamos falando de aplicação do sábado, de um código de conduta do sábado contemporâneo. Algo que é para ser observado por aquele judeu mesmo, comprometido com o judaísmo. Né? Não as distorções como adventistas do 7º dia, mas o judeu ortodoxo mesmo. Né? Olha que interessante. Cozinhar, na maioria das formas, ferver, assar, fritar e etc., está proibido no sábado. Em particular, quando a temperatura é elevada acima de 45 graus centígrados. Está no código de usos e costumes dos judeus para o sábado. Se a torneira de água quente for acidentalmente deixada em funcionamento, ela não pode ser desligada no sábado. O gás que possa estar... um gás que está vazando, ele até pode ser desligado caso haja um vazamento de gás. Mas não da maneira normal. Você chegar lá no registrinho e fechar o gás porque ele ficou vazando. Assim não. É preciso desligar a torneira de um queimador de gás com a parte de trás da mão ou do cotovelo. No caso contrário, caracteriza trabalho com a mão. Então tem que ser desligado com a parte de trás da mão ou com o cotovelo, para não ser um trabalho das mãos. Né? Não se pode espremer um limão em um copo com água, mas pode-se espremer limão sobre um pedaço de peixe. É proibido ligar ou desligar as luzes elétricas no sábado. Como é que vai se resolver esse problema então? Use um temporizador. Isso vai, obviamente, resolver o problema da falta da luz
por escurecer e você não ter luz no ambiente que você estiver, ou chame um gentio para acender a luz. Um ar-condicionado ou um condicionador de ar não pode ser ativado por um judeu no sábado. Mais uma vez, se um gentio quiser fazer isso, convida ele. Mas você, se não tiver um gentio por perto, você vai ficar no calor. Então deixa um gentio contratado, registrado, carteira assinada, tudo bonitinho. Não se pode tomar banho com uma barra de sabão no sábado. Mas detergente líquido é aceitável. Barra de sabão, não. Isso aí, mais uma vez, são questões por causa do uso da mão. É proibido transportar mercadorias no sábado. Se alguém está caminhando no sábado e descobre que está carregando alguma coisa, portando alguma coisa no bolso, tem algumas alternativas para essa pessoa, porque ela está portando alguma coisa, mas tem alternativas para essa pessoa para não violar o sábado. Essa pessoa pode, por exemplo, tirar o item do bolso, mas não da maneira normal ou usual, não é enfiando a mão no bolso e tirando com a mão, mas ele pode ir pulando para ver se a coisa cai do bolso, ou tentar inverter o bolso, para que o bolso invertido, então, expulse aquele objeto naturalmente do seu bolso, para que possa haver legitimidade nesse processo, para que não seja agredido, aí, não seja violado o sábado. Obviamente, eu fiz essa breve seleção, tem muito mais coisa, irmãos. Muito mais coisa. Isso seria realmente hilário se também não estivesse vinculado a esse guardar do sábado, segurança que eles têm quanto a serem salvos e guardados por Deus e herdeiros das promessas abraâmicas, porque eles guardam o sábado. Existe um rabino que chega a dizer, um comentarista desse manual, que se os judeus hoje, ou judeus de todos os tempos, mas ele comenta em função das realidades de hoje, guardassem rigorosamente o sábado, seriam a nação, toda a nação de Israel estaria salva, seria um povo que causaria uma transformação no mundo se guardassem o sábado. Então a coisa chega às raias do drama, apesar de ser hilário. Se você continuar vendo aquilo lá, você não acredita. Eu resumi esse negócio aqui do carregar coisas no bolso ou portar coisas, eu resumi em mais de 20 linhas. Que todas as prescrições para você poder, então, tirar o pertence que você está transportando, mas sem violar o sábado. Mas isso nos dá um pano de fundo para o tipo de problema que Jesus enfrentou. Não dá? Para a gente ter uma ideia melhor para ver com que tipo de gente o Senhor Jesus estava dando, aqueles que ele veio morrer por essas pessoas, e eles estavam completamente ligados a formalismos, a regras, a costumes, completamente incapazes de livrá-los da escravidão do pecado, e os caras estavam preocupados como é que poderia tirar uma coisa do bolso, ou comer, ou dormir, ou, enfim. Vamos ver como é que Jesus tratou esse assunto. Em particular, vamos lidar com essa questão do legalismo. O que nós podemos tirar para nós de prático dessa maneira como Deus se relacionou com este momento, como o Senhor Jesus se relacionou com este momento aqui, onde ele é mais uma vez confrontado, mas em particular aqui agora com a questão do sábado. Nós vemos aqui no versículo 1 que Jesus e seus discípulos estavam passando por uma lavoura de cereal, e provavelmente estavam com fome, e eles decidiram colher algumas espigas ali, debulharam algumas espigas e tiraram os grãos, e devem ter feito uma fervura, feito ali um bolo, um pão, e comeram, amassaram ali mesmo e comeram. Né? E como sempre, tinha ali, andando próximos de Jesus, um grupo de fariseus e mestres da lei, tentando de alguma forma desmoralizar Jesus ou criar um ambiente onde ele pudesse ser acusado e culpado, se possível, preso e morto. Estavam lá eles, mais uma vez, ansiosíssimos para tentar
ver Jesus transgredindo, né, a lei, a fim que pudessem atingi-lo. Irmãos, para um fariseu colher, usar a mão, né, para colher e debulhar milho, grãos e comer no sábado com este mecanismo, né, de esforço manual, era algo gritante. Era algo gritante. Era uma agressão à lei, era uma ofensa pessoal. A maneira como esses homens viam este ato em particular. Então, o questionamento que vem no verso 2, ele foi, eu acredito que em tom de fortíssima acusação, não somente um mero questionamento. Verso 2 diz lá, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Percebam que no contexto, a pergunta não foi feita para Jesus. A pergunta foi feita para os discípulos de Jesus. Tecnicamente, eles estão fazendo então aquilo que Jesus os autorizou a fazer. Essa é a ideia. Mas Jesus não parece nem esperar que isso seja esclarecido. Ele podia se omitir ali, Jesus, para evitar problemas. Não, são eles ali, não tem nada a ver comigo, não. Eu estou aqui, eles tomaram essa decisão por conta deles. Mas Jesus toma a decisão de não se omitir, assumindo a responsabilidade, então, pela conduta dos seus discípulos. E ele responde pacientemente e devidamente, muito inteligentemente, vamos ver daqui a pouco, mas ele dá uma resposta à altura para os fariseus, mais ou menos da seguinte ideia: se o problema de vocês é o sábado, vamos lá, vamos falar sobre isso. É a ideia que Jesus, quando ele assume a discussão, eu creio que ele diz, perguntem para mim, não perguntem para eles não. Perguntem para mim. Qual é a grande questão? Está na lei, está em Êxodo, capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Não há nenhum dano na lei. Não há nenhum problema na lei. A lei é boa. Dentro do seu pacto, dentro da sua aliança, ela teve propósitos especiais e importantes, observação da lei. Era algo que Deus requeria dos seus. Não há nenhum problema na lei em particular. A objetividade de Êxodo 20, verso 8, ela é muito grande. Depois haverão mais desdobramentos, né? Se expande essa temática do sábado em algumas outras aplicações da lei. Vemos isso depois em Êxodo 31, 12 a 17, Êxodo 35, 2 a 3, depois Levítico 23 também vai trabalhar esse assunto. Mas aqui, onde os mandamentos são dados em Êxodo 20, é bem objetivo, é para não ter dúvidas. Olha, santifica o sábado. Santifica o sábado. Se a gente olhar a atitude dos discípulos pelas lentes do Antigo Testamento, como eu disse ainda há pouco, não há nada de errado com a lei. E os discípulos poderiam, se eu estivesse na aliança do Antigo Testamento, sem dúvida alguma, estariam... vou questionar isso, já vou falar questionando. Poderiam estar desobedecendo a lei, mas Jesus vai nos ensinar a enxergar a lei. Já nos ensinou quando vimos aquela série do Sermão do Monte. Jesus, vimos aqui de quarta-feira, Jesus não tinha problema nenhum com a lei, mas ele disse, a lei é para ser interpretada na perspectiva do autor da lei, e não na perspectiva humana de vocês, egoístas, oportunistas, interesseiros, vaidosos, orgulhosos, religiosos. É para se enxergar a lei com o propósito para o qual ela foi escrita, ela foi legislada, e não como um monte de regrinhas para serem obedecidas cegamente, sem nenhuma compreensão moral da lei. Por isso, uma primeira observação nossa, se eu fosse olhar apenas para a letra, para o que a lei diz rigidamente, podemos dizer assim, os discípulos estão errados em comer com as mãos no sábado. Mas será que foi isso que Deus disse quando entregou a lei?
Que eles não poderiam acender a luz ou ter que ir com o cotovelo para fechar o gás? Será que era isso que estava por detrás do santifica esse dia? Certamente não, nós já falamos sobre isso lá no Sermão do Monte, e eu acredito que, mesmo olhando para os discípulos pelas lentes do Antigo Testamento, não havia nada de errado na lei, nem muito menos na atitude de comer. Se eles tinham a comida, era legítimo comer e estavam com fome. Mas se nós olharmos através unicamente da lente dos fariseus, o cumprimento da lei, o que os discípulos fizeram era um crime hediondo. Era algo brutal. Mas havia uma enorme diferença entre a interpretação farisaica da lei e a própria lei na sua essência. E é por isso que Jesus dá a seguinte resposta no verso 3. Já para cutucar mesmo, inteligentemente confrontá-los. Jesus no verso 3 diz assim: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Irmãos, quando Jesus diz para os caras que eram tidos como os doutores da lei, os mais estudiosos da época, os conhecedores profundos de todos os princípios e regras da lei, mais de 580 e poucas regras, eram os mestres. Aí Jesus vira: vocês nunca leram o que aconteceu com Davi, não? Em outras palavras, vocês estão dando soco no prego, rapaz. Vocês estão mexendo com a pessoa errada. Mas com muita sabedoria Jesus faz esse questionamento, né? E o argumento de Jesus era incrivelmente simples quando ele fala sobre a lembrança quanto a Davi, porque Davi era o cara para o judeu, né? E eles vão e tocam exatamente nisso. Mas vocês não leram o que aconteceu com Davi, não? O herói de vocês? Jesus não entrou nesses detalhes, né? Mas ficou entre linhas aqui. E a ideia de Jesus era muito simples. Se Davi ele pôde quebrar a lei, por que eu que sou superior a Davi não posso? Já que o problema é que a lei que está sendo quebrada, segundo a percepção de vocês, por que eu que sou superior a Davi não posso? Tecnicamente falando, Davi quebrou a mecânica da lei, né? A letra da lei, quando ele comeu com seus homens lá, porque estavam com fome, a comida aqui então do templo que era dedicada aos sacerdotes. Mas por que os fariseus não condenaram então as ações de Davi e nem tocavam em Davi? Deve ter ficado morrido de raiva quando Jesus falou de Davi. Por que Davi podia? E Jesus sabia a resposta. Porque Davi era Davi, né? Eu sou Jesus. Vocês não compreenderam ainda que eu sou o próprio Deus, que eu vim para realizar as promessas messiânicas em favor de vocês, que eu sou maior do que o sábado e maior do que Davi. Mas o problema de vocês é que Davi, então, era tão especial que ele podia fazer isso e eu não. Se Davi, então, poderia quebrar a lei por causa de quem ele era, por que Jesus também não poderia quebrar a lei, uma vez que Jesus era maior do que Davi? E Jesus fecha este momento com o verso 5. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu acredito que agora os fariseus estavam olhando para a cara do outro. O Filho do Homem é Senhor do sábado. O que esse homem está querendo dizer? No Antigo Testamento, essa figura, esse termo, o Filho do Homem, aponta para todas as realizações que o Messias revelaria à nação de Israel. Jesus revelaria à nação de Israel os pecados deles. Porque Jesus não veio como um general vencendo os exércitos romanos, mas Jesus veio como cordeiro morrendo pelo pecado. Então, o fato de Jesus ter vindo como cordeiro morrendo pelo pecado, o Messias, em vez de trazer então a liberdade no contexto de uma liberdade física, Jesus veio trazendo uma liberdade espiritual, liberdade da morte que o pecado causa. Essa os caras não queriam. Então, o fato de Jesus ter sido o Messias enviado por Deus com este fim, revelava o pecado deles. Eles não queriam ver o pecado deles. O Filho do Homem aponta nessa direção.
esse que seria rejeitado, perseguido, morto. O Filho do Homem aponta para a solução de Deus para o pecado do homem, através da morte de Jesus, e não para uma vitrine para o judeu, dizendo que o meu general chegou. Não, o Cordeiro de Deus veio morrer por mim, porque nem eu poderia morrer por mim, que não resolveria o meu problema. Isso eles de fato não queriam. E a segunda expressão, quando diz que o Senhor Jesus ele é Senhor do sábado, aponta para o fato óbvio que Jesus é o cumprimento de tudo que o sábado representa. Colossenses 2, 16 e 17 já vai. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho. Colossenses 2, 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, o que mais eles faziam, né? Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado, tudo isso aqui os fariseus eram campeões. Estas coisas são sombra, são apenas vestígios, são reflexo do que haveria de vir. É Jesus que então aqui já tinha vindo. A realidade, porém, encontra-se plenamente, completamente em Cristo Jesus. Então Jesus ele cumpre plenamente tudo o que o sábado poderia representar. Quando lá em Mateus, Jesus, no Mateus 11, 28, diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Jesus cumpriu o sábado. Eles não queriam um sábado para descansar? Mas Jesus está propondo muito mais do que um descanso físico. Porque o descanso físico acaba. O descanso que Jesus veio trazer para os cansados da luta contra o pecado, não é o cansado do trabalho. É o cansado da luta contra o pecado, dos fardos que o pecado impõe, aquele que está buscando uma vida santificada. Esse desafio da vida cristã. Jesus veio levar nosso fardo pesado e nos dar o leve dele, para que a gente possa se alegrar na luta contra o pecado, tendo a segurança das bênçãos espirituais que envolvem a morte e a ressurreição de Jesus, perdão de pecados e vida eterna. É um descanso que ultrapassa as barreiras do descanso físico. Jesus veio cumprir plenamente o sábado. Por que então trabalhar para descansar sob a lei quando o Senhor Jesus Cristo nos dá o descanso da lei nele mesmo? Ser Senhor do sábado é ser Senhor durante todo o sábado, poderíamos dizer assim, né? Eu posso adorá-lo, eu posso servi-lo, eu posso honrá-lo, eu posso trabalhar para Ele, eu posso me alegrar para Ele, eu posso servir os outros para Ele, eu posso cuidar dos outros para Ele, eu posso abençoar pessoas para Ele. Eu não preciso ficar numa apatia, como se eu não pudesse me mexer ou eu estaria transgredindo conceitos morais ou adoração. Não, adorar o Rei no sábado implica em santificar o sábado. No final desse episódio aqui, que termina esse momento aqui no verso 5, Lucas para e já começa um novo momento no versos 6 ao 11. Mas eu creio que os fariseus e os mestres da lei estão olhando um para a cara do outro furiosos, mordendo a boca, com raiva, silenciosos e mal-humorados, batendo o pé, enraivecidos, porque não tem como sair dessa. Não tem como sair dessa saia justa que o Senhor Jesus os colocou, toda a lei, todo o ambiente que eles criaram de poder e autoridade religiosa em torno deles foi completamente dinamitado por afirmações objetivas, completamente práticas absolutas e irrefutáveis. Mas eles não se satisfizeram com isso. Eu creio que passou aquela semana e no próximo sábado Jesus vai à sinagoga. É o que vemos no verso 6. No outro sábado, provavelmente passou aquela semana e na semana seguinte, Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar ali.
E o verso 6 também nos diz que lá estava um homem com a mão encolhida ou ressequida, atrofiada, segundo aqui a NVI. Eu, francamente, acredito que é muito provável que os fariseus que maquinavam o mal contra Jesus o tempo todo, que era uma ameaça para a estrutura religiosa deles, plantaram aquele homem doente ali, com a mão atrofiada. Plantaram ele ali. O texto não nos diz isso, Lucas, que é uma narrativa tão rica, não diz isso, eu estou especulando. Mas já conhecendo um pouquinho dessa raça aqui, é muito provável que ele tenha sido plantado ali. Não é nada nenhum absurdo pensar nisso, não. Por quê? Porque eles não creem em Jesus como Messias, mas estavam começando a crer que Jesus curava. Então vou plantar um doente lá dentro, vou plantar um homem com a mão ressequida, atrofiada, porque Jesus vai curá-lo mesmo. Jesus não diz que é o rei, que é bonzinho, que é legal, que é o curador, que é o rabi. É muito louco isso. Eles tinham a expectativa que Jesus curasse no sábado. Não reconheciam como Messias, mas o reconheciam como um ser poderoso. E colocaram esse homem lá dentro porque criam realmente que assim, Jesus lidando com um doente ali, Jesus naturalmente ia curá-lo e eles poderiam então atacar Jesus violentamente por estar transgredindo a lei, como vemos no verso 7, fica bem subentendido isso, né? A primeira linha do verso 8 diz que Jesus sabia o que eles estavam pensando, né? O fato é que os fariseus não queriam o bem daquele homem. Jesus queria. Mas os fariseus colocaram ele ali apenas como bode expiatório, ferramenta de manobra. De acordo com o que nós vemos lá em Mateus 12, 7, depois vocês olham, não vou lá agora não. Jesus diz que o princípio geral que governa o relacionamento do ser humano com a lei do Senhor, em particular essa lei do sábado, não era nenhum sacrifício ou ritualismo ou algum tipo radical, ignorante de abstinência de tudo. Não é isso que estava sendo proposto, em particular, no que diz respeito à observação do sábado, mas era o exercício da misericórdia. Era o exercício da compaixão, de revelar o amor de Deus e consagrar suas atitudes, decisões, ações, algo que refletisse 100% aquele que você adorava, o seu Deus, o seu Rei, o seu Senhor. E no versículo 8, Jesus, ignorando a fúria dos fariseus que deviam estar ali já bufando, né, desejosos de que Jesus caísse na armadilha deles, Jesus pede que aquele homem se apresentasse, se levantasse de onde estava e ficasse no meio ali do templo, à vista de todos, deixando bem claro como que o Senhor Jesus interpretava a lei do sábado. Na perspectiva do reino de Deus, na perspectiva das bem-aventuranças, na perspectiva para o qual a lei foi enviada da parte de Deus com o propósito de abençoar, não de oprimir. A opressão é por parte do homem que desobedece ou manipula. Porque os mandamentos do Senhor, eles não são penosos, diz lá no 1 João. Mas eles passam a ser muito penosos para quem não obedece. Para quem desobedece, os mandamentos do Senhor são terríveis. Mas para aqueles que têm prazer na lei do Senhor, os mandamentos do Senhor jamais são penosos. E Jesus deixa bem claro na maneira como ele vai lidar com este homem aqui, com a armadilha criada pelos fariseus ali. Ele diz para o homem, levante-se, vem aqui. Ele convida aquele homem adoentado, com a mão atrofiada, vai estar no meio do salão, à vista de todos, para demonstrar como o Senhor Jesus entende a lei. E no verso 9, Jesus aplica a sua compreensão da lei. O Shabat era algo que deveria ser visto como oportunidade de fazer o bem, fazer aquilo que é bom, não o mal. Dar vida, não tirar vida, como vemos aqui no verso 9. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la?
Jesus deixa bem claro como ele interpreta o sábado, fazendo aquilo que é bom, não mal, abençoando e não amaldiçoando ou oprimindo. Jesus, no verso 10, convida o homem a esticar sua mão. Jesus não faz mais nada além disso. Jesus não levanta a mão, não toca, não grita, não dá 3 pulinhos, nada. Ele diz, homem, estica, isso aqui era por minha conta, acho que nem isso aconteceu. Jesus, onde estava? Estica a mão, por favor. E aquele homem esticou a mão. Irmãos, tecnicamente falando, o modo como Jesus realizou esse milagre o impediu completamente de romper as regras legalistas dos fariseus. Eles nos diziam que não podiam botar a mão, não podiam usar as mãos, não podia fazer nada que ocupasse algum tipo de esforço físico. Jesus apenas convidou o homem, por favor, vá até o meio do templo. Agora estica a tua mão. E ele esticou a mão e a mão esticou, o homem estava curado. Nem sequer isso os discípulos poderiam fazer. O Senhor agrediu o sábado. Não, Jesus não botou a mão em ninguém. Jesus apenas disse, estique a mão. Isso enfureceu os fariseus, como vemos no verso 11. E eles continuavam tramando desesperadamente o que poderiam fazer contra Jesus, como vemos aqui no finalzinho do verso 11. É uma narrativa que a gente tem a tendência de acabar de ler isso aqui e pensar assim, puxa, que legal, e achar que não tem nada daqui para a gente. O duro é que nós somos muito hábeis em distorcer as verdades objetivas e claras das Escrituras em nome dos nossos próprios legalismos. Quem dera a gente obedecesse às Escrituras sem botar formalismos, sem botar ritualismos, sem botar imposições humanas e limitando a aplicação da vida cristã através com regras, com achismos. Quer ver um exemplo disso? Não é comum a beça, a gente não está bem, as coisas não estão dando muito certo em casa, nossos relacionamentos, nossas questões pessoais, nossas preocupações. E eu acho então que eu tenho que ir à igreja, e eu tenho que ir à igreja porque as coisas não estão boas. Já aconteceu isso com alguém? Eu tenho que ir na igreja hoje porque a coisa não está boa. Vê se isso não é um tipo de ritualismo legalista. Qual a diferença entre você ser um crente piedoso que ora, lê a Bíblia e se quebranta diante de Deus lá no teu banheiro, de joelhos chorando com o Senhor, e você sair de casa para vir à igreja sem esse temor? Quem é o crente mais piedoso? O que ficou no banheiro orando ou aquele que veio à igreja porque achou que é aqui que estava o poder? Que é o fato de eu fazer alguma regra, me submeter a alguma regra, alguma obra, algum tipo de ritual, poderia gerar algum tipo de benefício para mim, para os meus problemas. Isso não é obra que compra a boa vontade do Senhor? Isso não é um mero legalismo, transformando o templo apenas numa ferramenta para constranger Deus a me abençoar? Nós somos campeões de fazer isso, irmãos. Somos campeões de fazer isso. Nosso relacionamento com as coisas do Senhor aqui precisa ser a celebração de tudo que eu estou vivenciando durante a minha semana com o Senhor. Aqui também, sem dúvida, local onde nós somos instruídos, alimentados, para continuarmos na batalha da vida cristã, mas aqui é 1, 2 vezes por semana. O campo de batalha é lá fora. É lá fora. Mas a gente inverte isso e deixa para ser carnal lá fora e crente aqui dentro. Quando, na verdade, eu deveria ser um crente piedoso lá fora e vir para cá meio mancando, meio arrebentado, mas vir para o hospital correndo, porque aqui eu vou ganhar curativo, vou ser alimentado, vou ganhar novas instruções, vou ganhar armamento novo, munição e vou voltar. Nós criamos esses formalismos legalistas estranhos, muito parecido com aquilo que esses homens estavam tentando impor na sua época.
e cobrando que Jesus fizesse algo pelo menos parecido. Se submetesse aos rituais dele, não fosse a solução para o fim dos rituais e por uma adoração legítima e integral em todo o tempo. Desde o princípio nós sabemos que Satanás tentou perverter as bênçãos de Deus, transformando as bênçãos de Deus em oportunidade de pecado ou maldição. Nós vemos lá, quando Deus ordenou que Adão e Eva desfrutassem de tudo o que tinha no jardim, mas esta árvore não. Para a proteção de vocês e para a bênção de vocês, que é o relacionamento de vocês comigo, esta não, mas todo o restante, vocês têm total autoridade para desfrutar e ainda cuidar de tudo que eu botei, tudo que eu criei e que está aí aos cuidados de vocês. O que Satanás fez? Como sempre, perverteu a promessa de bênçãos do Senhor em uma situação onde Deus se tornou, na perspectiva que Satanás apresentou, mal, como alguém que estava tirando liberdade deles, dando a aparência do mal para aquilo que nunca teve nada de mal, pelo contrário, era a oportunidade de serem plenamente abençoados com tudo que podiam ter de relacionamento com Deus. O diabo faz isso o tempo todo. Como estar aqui nesse ambiente tão gostoso que Deus nos dá, onde nós nos ajuntamos como igreja para juntos adorarmos os santos, os separados por Deus, retirados do mundo, para estarmos aqui adorando ao Senhor e depois voltarmos ao mundo anunciando o Evangelho, e depois nos ajuntamos aqui como os santos do Senhor, porque Deus nos tirou do mundo. Privilégio gostoso, aí eu vou e uso a igreja como um mecanismo para constranger Deus a me abençoar, porque eu fui à igreja, Senhor. Agora as coisas têm que dar certo. Vê se não é uma perversão da provisão de Deus para que sejamos abençoados. Por estarmos adorando o rei, não porque o rei tem obrigações comigo. O diabo faz isso o tempo todo. Lá em Romanos capítulo 7, Paulo nos afirma que a lei é muito boa. Mas o pecado, ele perverte a lei de maneira que a lei acaba sendo usada para atrair ou levar as pessoas a pecarem. Irmãos, a lei, no que diz respeito ao sábado, ela foi entregue, foi dada por Deus às pessoas com o fim de ser bênção para a vida das pessoas. Um dia que eles iam parar todo o esforço de trabalho no campo, toda a pegada dura da agricultura de uma época onde não tinha máquinas agrícolas, não tinham recursos, havia uma nação para ser alimentada, havia uma labuta muito grande num sol de deserto pesado, e Deus disse, olha, sábado vocês parem tudo. O princípio é maravilhoso. O princípio é maravilhoso. Guardem esse dia para celebrarem a bênção da minha proteção, para me adorarem, para me buscarem. Não tem nem vestígios na lei de que eu tenho que fechar o gás com o cotovelo ou com as costas da mão. Não é esse o princípio da lei. A lei é sejam bênçãos, guardem esse dia para abençoar pessoas, porque vocês estão sendo abençoados por mim. Me adorem, me cultuem. Não se desviem a atenção para outro lado. Mas isso foi totalmente pervertido pelos fariseus. E os outros fariseuzinhos de plantão que estão por aí depois, no decorrer do tempo, espalhando regras e manipulações e perversões dos princípios que a Bíblia estabelece para um povo numa época, e na Nova Aliança nós temos todo o princípio da lei para ser plenamente observado. Realmente eu sinto, quando eu vejo pessoas, esse pessoal que trabalha em supermercado, shopping, esses lugares que agora estão abrindo direto domingo, quando a pessoa não tem um dia na semana para poder tirar para o descanso, isso é antibíblico. Isso é antibíblico, é o capitalismo que entrou de uma tal forma na vida das pessoas que o crente já acha que o importante é ter, não é ser. E para ter eu tenho que trabalhar de segunda a segunda. Mas ser um homem salvo, uma mulher salva, transformada, comprometida com o Senhor, que o adora e que separa o tempo para Deus como prioridade. Porque Deus merece
que eu dedique um tempo especial para Ele. E encontramos no Novo Testamento a realidade do primeiro dia da semana, que é o domingo. Nas realidades do Antigo Testamento era o princípio que envolvia o sábado. Mas no Novo Testamento nós vemos que as primícias, a primeira parte do nosso primeiro dia, como foi no Pentecostes, o primeiro dia, o dia da ressurreição, onde nos ajuntamos, e que seja um outro dia. O que importa é nós termos nem domingo, irmãos, aquela coisa que a gente aprende a minha vida inteira. Ah, domingo é o dia do Senhor, mas segunda também. Terça também, quarta também. Qual dia que não é o do Senhor? Diz para mim. Tem algum dia que não é o do Senhor? Agora, quando eu tiro todos os dias para mim e para o meu patrão e não para o Senhor, realmente Deus está sendo fraudado. Há uma perversão aqui da lei. Porque Deus não tem espaço, a minha agenda não cabe Deus na minha agenda, porque eu estou ocupado, eu tenho que ser. Ou melhor, eu tenho que ter. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter para poder valer alguma coisa. E nós abrimos mão do princípio da lei em troca de um legalismo completamente farisaico. E deixamos de ter o privilégio de ter esse dia especial para adorar a Deus com a minha família, para estar com meus filhos, com a esposa, com o marido. E aquele dia ser nosso, para que a gente adore a Deus juntos. Quantas famílias não têm mais isso em troca em nome do ter, do conquistar, do poder, do fazer? O princípio da lei está vivo. Deus quer abençoar, nos abençoar com o princípio que envolve a lei, em particular o sábado. Os mandamentos de Deus, tanto sua aplicação no Antigo Testamento como no Novo, precisam ser vistos como o desejo de Deus de abençoar os seus. E devemos ter uma grande alegria em saber que eles estão aí, da parte de Deus, para que eu seja abençoado, e uma alegria maior ainda quando eu pratico a palavra de Deus, ponho em prática os mandamentos do Senhor, fazendo a vontade de Deus na minha vida, porque eu já estou desfrutando das bênçãos, dos cuidados do Senhor para comigo. Então a gente abre mão de tudo isso por causa dos nossos interesses humanos, terrenos e temporários. Nossa alegria, felicidade, expectativa, esperança também vai ser temporária. E o medo, a ansiedade, as frustrações vão estar em seu companheiro vão ser os companheiros mais próximos que teremos no nosso dia a dia. E não a alegria do Senhor como a nossa força. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pedir a Deus que nos ajude a ter uma percepção desse momento tão importante, tanta coisa que a gente vê aqui nessa didática de Jesus ao lidar com esses caras, como a gente pode enxergar no nosso dia a dia coisas que a gente acaba parecendo com os perseguidores de Jesus quando nós nos apresentamos como os discípulos de Cristo, né? Discípulos é aqueles que fazem aquilo que o seu mestre ensina. Estamos aprendendo aqui, não estamos, ele está nos ensinando. Cabe a nós fazer o que ele ensina. Amém? Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de olharmos para este momento aqui, Deus, e vermos que algumas coisas. Paciência de Jesus em lidar com aquelas pessoas que estavam sendo tão mal intencionadas. Jesus aqui pacientemente ainda dando àquelas pessoas mesmo a oportunidade de crer nele como Messias. E o Senhor nos dando, ó Deus, um ensinamento tão prático para a nossa vida hoje, cá no século XXI, lá no século I, aquelas coisas acontecendo, e aqui no século XXI, tão vivas, tanto a capacidade nossa de termos atitudes bem farisaicas, e ao mesmo tempo termos também um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, tão bondoso, tão paciente, tão misericordioso, com a mesma disposição de abençoar daqueles dias, o Senhor tem agora para aqueles que te obedecem. Muito obrigado. Muito obrigado. Ajuda-nos a ter uma compreensão da importância de guardarmos, sim, um tempo especial para o Senhor. Ajuda-nos a ter a compreensão da necessidade disso, tanto individualmente quanto coletivamente, como igreja aqui juntos,
como família em casa. Ajuda-nos a ter a percepção do que vai por detrás do princípio da lei que envolve o sábado. Assim eu te peço, lembrando de tantas pessoas que conhecemos, ó Pai, que são escravizadas, ó Deus, por padrões humanos, de guarda de dia, guarda de festa, guarda de roupa, guarda de cabelo. Ó Senhor, que escravidão! Nós fomos libertos disso por Jesus Cristo. Ajuda-nos a ter um coração grato e, ao mesmo tempo, um testemunho piedoso e fiel da liberdade que recebemos em Jesus. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos? Vamos orar.